Já achei uma flor gloriosa e quem mesmo deseja terá a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado o excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus, precioso pra mim. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se pedes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. 205, 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão.
mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. A flecha do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Bebe, vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao rei como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar. E da salvação falai, almas ao Senhor levai. Bebe, vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Bebe, vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia! Glória seja dado o nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Salmos de número 127. Glória a Deus. Salmo 127. Todos encontraram, amém? Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Jesus, lhe damos graça por tudo, aleluia, pois o Senhor é o nosso Deus, e nós glorificamos o Senhor nesta noite, pela bendita, maravilhosa e gloriosa oportunidade de poder nos reunirmos na presença do Senhor, para prestar ao Senhor o nosso louvor, nossa gratidão e a nossa adoração nesta noite. Senhor nosso Deus, continue nesta noite recebendo a nossa gratidão, a nossa adoração e o nosso louvor, pois viemos aqui nesta noite, aleluia, glória a Deus, para louvarmos, para engrandecermos e exaltarmos o teu nome. Senhor, o nosso projeto era ali naquela praça, Senhor, aleluia, mas o projeto mudou certamente, aleluia. O Senhor está neste negócio, eu confio, nós confiamos e somos gratos ao Senhor, aleluia, pois somos dirigidos pelo Senhor, aleluia, e não por nós mesmos. Seja com todos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus nós oramos e nós lhe agradecemos, amém. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, o Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Aleluia, Deus está neste lugar, aleluia. Então somente nesta noite continuemos adorando e glorificando esse Deus no santo nome de Jesus. Presbítero Eliseu, dá continuidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Deus está conosco, e isso é importante para nós, porque é um motivo de cada vez mais adorarmos a Ele por esse saber que Ele está conosco, porque aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo está, algo diferente acontece. Como o pastor já disse, era para ser ali na praça, mas Deus sabe o que Ele faz, né? Tem algum propósito, tem algum motivo de nós reunirmos aqui nessa noite. E de certo que nós não fomos para casa, mas nós viemos para a casa do Senhor. Então nós viemos adorar Ele e glorificar Ele, porque grandes coisas o Senhor tem feito e há de fazer por nós, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Enquanto estivermos dando as oportunidades aos irmãos que estiver louvando ou estiver dando testemunho, seja da forma que o Espírito Santo lhe conceder, você aí vai adorando, vai glorificando, vai clamando a Deus, porque Deus tem algo grandioso a fazer nas nossas vidas, em nosso meio, nesta noite. Amém?
Antes que a gente comece a ouvir os irmãos, eu quero apresentar as pessoas que estão conosco, que eu não conheço, os irmãos vão se revelando o nome, de forma que, desde já, nós estamos felizes com a tua presença no nosso meio. Está aqui o evangelista Lucas, esteve sempre aqui conosco, na época do pastor Cornélio, na época do pastor Ronaldo, sempre trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Do lado dele está a irmã Elisa, a irmã Elizabeth, mãe da Elisa, e o pastor Flávio, companheiro ali de trabalho, bênção pura. Deus tem abençoado grandemente esse homem ali. Ali está a esposa do pastor, a irmã, esqueci o nome da irmã. Não, do lado da esposa do pastor, Rejane, a irmã Rejane está conosco também. Lá atrás a nossa irmã, Tatiane, Ricardo, Lauane, não bonita. Meu filho, minha nora e minha neta. Aí, são o filho do pastor, a nora e a neta. Mais um que eu passo a conhecer a partir de hoje, que eu não conhecia. Bênção por seu pai, viu, meu querido? Muito bom. A irmã Cidinha está com a gente. Então, o nosso pandeirista ali, Samuel. Bom, José Carlos, esse guerreiro que não larga uma batalha, é só convidar ele está pronto para a guerra. E o nosso querido irmão Daniel Quirino, homem guerreiro, bênção pura. Juntos vamos dizer um amém, amém? Amém. Somos todos de uma família, fazemos parte de uma família do mesmo Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir alguns irmãs e irmãos. O irmão Flávio vai estar louvando com a família. Se quiser ir preparando, depois estaremos aí louvando, ouvindo eles louvando a Deus nesta noite. Aleluia. Vamos ouvir ali o filho do pastor. Eu já esqueci o nome de todo mundo, tá, irmão? Que Deus aí, os irmãos perdoem. A gente vai ficando passando da idade. É de Deus, meu filho. Vem pra cá, o projeto mudou. Cumprimento a amada igreja, capaz do Senhor. O irmão não conhece o nome, eu lembro do senhor lá em Matozinho. Que negócio, ele está na frente, que todo mundo não reconhece. Nós estamos gratos ao Senhor pela oportunidade maravilhosa que nos é concedida, né? Que é sempre bom estar na casa do Senhor, é sempre bom louvar e engrandecer o nome desse Deus que tanto tem feito por nós, que tanto tem cuidado de nós, nos livrando, nos guardando, nos abençoando, nesses últimos tempos que nós estamos passando nessa face dessa terra. E eu gostaria de deixar para a meditação da igreja em Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Grande é o dia do Senhor. Não, minto. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. O homem poderoso, irmãos, ele vai clamar. Ele vai achar que, que ali ele tendo posses, tendo bens, vivendo, comendo do bom, do melhor dessa terra, vai lhe adiantar alguma coisa, mas não vai adiantar nada não. E nós sabemos que está bem próximo. Está muito próximo, num piscar de olhos, nós vamos ser arrebatados e levados ao trono de Deus. Essa batalha aqui está muito próxima, irmão, de se findar. Isso é uma realidade. Nós temos visto aflições,
os, rumores de guerra, tremores, está aí tudo muito nítido. E infelizmente muitos não estão dando a mínima, muitos estão brincando, estão não dando crédito à palavra do Senhor. Eu gostaria de louvar a Deus um hino da nossa harpa cristã junto com a igreja, número 36. Eu não. O senhor Isaac Carlos toca. Amém? Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres e estelares, cantam sempre por lá.
vamos aguardar, irmãos, cantando, louvando e entoando o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida do nosso irmão. Glória a Deus. Vamos ouvir pastor Flávio, mas a equipe dele aí adorando o Senhor nessa noite com 2 hinos. Glória a Deus. A hora que eu convidei ele teve a maior disposição para vir, não mediu esforço e trouxe a família, trouxe essa equipe e junto estará adorando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu cumprimento essa amada igreja na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui. Meu nome é Flávio, sou pastor da Quadrangular. Essa aqui é minha esposa, Elizabeth, e a minha filha, Elisa Marília. E o meu genro, o Lucas, evangelista, ele já é da Assembleia de Deus, né? Então, com muita satisfação, muita alegria que estamos aqui. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Uma vez eu vim aqui para pregar nessa igreja, mas as carinhas aqui são todas diferentes da vez que eu vim aqui, né? Mas a palavra de Deus, ela nos une, né? Assim como o meu irmão disse aqui, né? Que nós temos um só Deus, né? Esse Deus que viemos aqui para adorar, bendizer o nome dele. Aleluia. O próprio Deus, quando ele veio aqui, ele falou uma coisa muito bonita. Ele falava coisas maravilhosas que ninguém naquela época tinha escutado. Jesus Cristo, quando ele falava, o Espírito Santo de Deus tocava na vida das pessoas. E o que ele fazia de amor, de coração. E quando ele morreu, foi por amor à nossa humanidade, à nossa vida. E o mais importante de tudo, que ele nos deixou exemplos maravilhosos, conselhos maravilhosos. Um dos conselhos está ali em Mateus, se não me engano, 6, que ele fala assim: não junteis tesouro nessa terra, que a traça vai comer, o ferrugem vai corroer, mas que juntamos tesouros lá no céu. É interessante que muitas pessoas acreditavam, e eu creio que ainda pessoas acreditam, que as riquezas que eles acumulam aqui, eles vão levar para outra vida. Mas não. Mas nós acreditamos que com a riqueza que nós vamos levar lá para outra vida. Você sabe qual que é a riqueza? A maior riqueza que possamos levar são as pessoas. As pessoas é a maior riqueza que nós temos, que vamos levar lá para o céu. Então, essa riqueza que o ferrugem não vai corroer, que nós nunca vamos perder, mas vai ser uma riqueza eterna. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada um e que vamos louvar o Senhor, reconhecendo o Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Amém? Eu quero conhecer Jesus Cristo. Eu quero
conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O amado é o mais velho entre milhares e milhares. O meu amado é o mais velho entre milhares e milhares. Yeshua. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ver o nosso Senhor, amém? Esse segundo louvor que eles vão estar cantando, nós saímos com dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Glória a Deus. O nosso Deus, o Deus da nossa vida. É o nosso Deus que está aqui nessa noite, que possamos declarar o nosso amor a Ele. Deus meu, Pai meu, amor meu, tudo, razão de tudo. Declara que Ele é o seu Deus. Meu farol, farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Senhor, tu és o Deus da nossa vida. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor todos os dias. La, 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 la.
declare do seu amor a Ele. Lara, lara, Porque Ele já la, declarou la, o seu amor la, por nós la. naquela cruz. Lara, lara, la, la, la. Somos dependentes desse amor. Arde em nós, Senhor, o teu amor. Deus, Declara Ele. meu Pai, Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu meu farol, farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Tu és maravilhoso, Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Esse é o nosso Deus, um Deus que morreu numa cruz, para que possamos, Senhor, estar contigo, Senhor. Ah, Senhor, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa casa, pela nossa família, por esse culto dessa noite, por cada irmão que está aqui presente, Senhor. Viemos para te adorar, bem dizer, te engrandecer, que é o único é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. É o nosso Deus, declara isso a Ele todos os dias da sua vida, porque dependemos do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Todos os dias, glorificado, exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Estava aqui? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus da minha vida. Deus da minha vida. Aleluia. Deus da nossa vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Até que Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado. E continuará nos abençoando ainda mais. Vamos ouvir a palavra de Deus. É gostoso louvar o Senhor, gostoso adorar, mas também é gostoso ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Eu convido aqui o nosso querido irmão Lucas, evangelista Lucas, a de ministrar a palavra do Senhor nessa noite para nossos corações. E no finalzinho, a nossa irmã estará adorando ao Senhor, no nome de Jesus. Eu não tenho costume de orar para quem vai pregar.
Eu gosto muito que a igreja coloque-te de pé, por gentileza. Estende a mão. Calma, meu querido. Glória a Deus. Estende a mão. E vamos dizer no 3, deixa Deus te usar. Amém? 1, 2, 3. Deixa Deus te usar. Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Repita assim comigo. A Deus a honra. A Deus a glória. A Deus o louvor. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus? Amém. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 11. A partir do versículo de número 29, Deus seja louvado por essa igreja, por essa casa. Deus continue abençoando aos amados pastores, aos obreiros, aos irmãos que aqui estão nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom é estarmos na casa do Senhor. Amém. Deus seja louvado pelo nosso amado pastor Flávio, também juntamente com a sua família, que está me acompanhando. Deus é fiel em todo tempo. Amém, igreja? Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 29, diz assim: Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. No versículo 32 diz assim: Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí no versículo 44, igreja, está escrito: O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos e em faixas de linhos, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas e deixem-no ir. Eu vou repetir somente a primeira parte. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolta num pano. Segura na mão de alguém que está do seu lado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, toma pela mão direita cada um, Senhor, que se encontra aqui nessa noite, meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, ó Deus, toca mais uma vez em nossos corações, Senhor, ó Deus, a cada coração contrito, quebrantado, que está aqui nessa noite, meu Pai, ó Deus, não para receber do homem, mas uma palavra, Senhor, ó Deus, palavra essa, Senhor, que levanta, que restaura, que cura, ó Deus, que santifica, que liberta, Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, toma essa igreja, meu Pai amado, essa obra, ó Deus, os irmãos que aqui estão, meu Pai querido, no nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, ó Deus amado, ó Deus, que o Senhor possa mais uma vez, Senhor, ó Deus, derramar, ó Deus, a Tua bênção, a porção do Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre a cada vida que está aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, amém e graças a Deus, amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amados, o Evangelho de João vai nos trazer uma história que vai falar acerca de Marta e de Maria. Nós sabemos que Marta e Maria e o seu irmão Lázaro eram próximos de Jesus. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, elas passando por um momento difícil. Por quê? Porque o seu irmão Lázaro, pastor Flávio, ele está enfermo, indo de mal a pior, e não tem remédio, não tem curandeiro, não tem nada que resolve o problema de Maria e de Marta. Então elas têm uma solução, um socorro, a quem recorrer?
E é Jesus Cristo, o Nazareno. É Jesus, Ele é o amigo da família. Jesus sempre estava com eles ali em alguns momentos. Então ela chama alguém, um rapaz, um moço, para procurar Jesus, aonde ele estiver, para trazer Jesus para Betânia, porque aquele que ele ama está enfermo e está morrendo. Então aquele jovem, ele começa a procurar Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele dá o recado de Marta e Maria. Aí Jesus, em meio aos seus discípulos, ele vai liberar uma palavra para aquele rapaz: acalme o seu coração, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que ele está dizendo é que ele não perdeu o controle. O que ele está dizendo é que ele sabe que Lázaro está enfermo, mas essa enfermidade não é para a morte. Ou seja, Lázaro não morre, Lázaro vai viver. O seu sonho não morre, o seu sonho vai viver. Aquilo que Deus declarou sobre a sua vida não vai morrer, mas vai viver. O que Jesus está dizendo para aquele rapaz é que ele não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Você está aqui nessa noite não é por causa de um convite. Você está aqui porque o Senhor Jesus marcou o encontro com você. Você está aqui porque Deus, Ele tem um chamado sobre a sua vida, sobre a sua história. Por isso que Marcos 16,15 vai dizer: ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Aí pastores vai dizer que os sinais seguirão aos que crerem no meu nome. Os sinais seguirão, os sinais seguirão, os sinais estão aqui. É você que está aqui nessa noite. É você que poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu estar no melhor lugar, e é na presença dEle. E a presença dEle está aqui nessa noite, e não tem nada que impede o agir de Deus aqui nesse lugar. A presença dEle está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está aqui nessa noite para mudar histórias. Deus, Ele está aqui nessa noite para curar feridas. Ele está para levantar aquele que está caído. Deus, Ele está aqui nessa noite. Quem te chamou foi Ele. Quem te escolheu foi Ele. Quem te separou para essa noite está aqui foi o Senhor Jesus Cristo. O culto não é na praça, o culto é aqui. Mas aonde Ele estiver tem milagre. Louvado, e foi você que Deus chamou aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho uma notícia para te dar. Jesus, Ele tem o tempo dEle para mudar a história. Jesus, Ele tem o tempo dEle para tocar na sua vida, para salvar a sua casa, a sua família. Não perca a esperança. Parou de orar por quê? Parou de pregar por quê? Parou de buscar pelos seus por quê? Louvado seja o nome do Senhor, porque é promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, Ele tem um tempo para mim e para você. Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora, um tempo de honra, um tempo de glória para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 3,11: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E aquele que vencer, Jesus está dizendo para a noiva: assim como eu venci, será coluna. No templo do meu Deus você é coluna. Não tem vento que te para, não tem deserto que te para, não tem gigante que te para. Você é coluna. Coluna está ligada no alicerce, na rocha angular, que é Jesus Cristo Nazareno. E Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual a prova que você está passando, mas isso aí na sua vida, meus irmãos, não é maior do que a palavra de Jesus. E Jesus, a qualquer momento Ele vai chegar, a qualquer momento Ele vai bater na sua porta. É por isso que eu adoro, é por isso que eu glorifico. Pode vir chuva, pode vir sol, não tem tempo, aleluias, ruim, para você que adora, para você que glorifica e que exalta o nome do Senhor. Ele está aqui nessa noite. Jesus, Ele não está preocupado. Ele vai dizer: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória.
Aquele rapaz, imagino eu, que ele volta alegre, contente, feliz, com um sentimento de satisfação, porque Jesus, ele disse que Lázaro não vai morrer. Mas quando ele chega na aldeia, o sentimento é de luto, o sentimento é de lágrima, é de tristeza, é de perda. Ele vai até Marta, até Maria, e elas vão dizer para ele que Lázaro morreu. Lázaro, ele está morto. E então vem um ponto de interrogação na vida daquele jovem, porque ele teve um encontro com Jesus, e Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória, ou seja, que Lázaro não vai morrer. Mas Lázaro morre. E ele fica se perguntando o porquê então que Jesus disse que Lázaro não vai morrer e Lázaro morreu. Ele não está entendendo nada. E quantas das vezes é assim na minha e na sua vida? Você está vivendo um tempo assim, aleluias, e de repente, louvado seja o nome do Senhor, na sua vida vem uma perda. Você perde alguma coisa em alguma área da sua vida, ou você perde alguém que está próximo de você. Quantas das vezes, meus irmãos, porque os dias são maus, e muitas das vezes a circunstância vem contra nós, para nos parar, para que você não venha cumprir o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite, porque Deus preparou esse lugar, mas era para que nós estivéssemos lá na praça, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque muitas coisas, meus irmãos, tentando tirar nós do centro da vontade de Deus. Mas nós temos que entender que nada que está acontecendo à nossa volta pode impedir o agir de Deus na sua vida, na sua história e na sua família. Eu ainda creio em um Deus, que é o Deus do impossível. Olha você aí. Um Deus que faz coisas improváveis. E Ele está aqui nessa noite, é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos através da palavra, meus irmãos, que em todo o tempo Jesus, Ele não perdeu o controle da história. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo amanhã e eternamente. Jesus, Ele não perdeu o controle da tua história. Meu pastor sempre fala que não importa, pastor Flávio, como nós iniciamos a nossa jornada, mas como nós vamos terminar a nossa carreira. Então eu não sei o que você está passando hoje, mas o que eu sei é que Jesus, Ele segura pela tua mão direita, e Ele é contigo até no final. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos através da palavra então, aleluias, que Jesus, quando Ele bate na casa daquele moço chamado Jairo, ele tinha uma filha que estava lá naquele quarto morta, e naquela sala estava acontecendo, meus irmãos, um velório, e todos ali estavam chorando, com o mesmo sentimento de perda, de luto, porque aquela menina, Talita, estava morta. Mas Jesus, quando Ele entra naquela casa, louvado seja o nome do Senhor, Ele fala para todos que estão ali chorando, para saírem, e para ficar ali somente Pedro, João e Tiago. Naquele mesmo instante, Ele toma pela mão a mãe e o pai, vai até o quarto, e pergunta, onde está a menina? E Jesus ali naquele momento, Elisa, Ele só libera uma palavra, Talita cumi, levanta. E no mesmo instante, meus irmãos, aquela menina se levantou, aquela menina se colocou de pé. Ela se levantou, pastor Flávio, pelo chamado de Jesus. O chamado de Jesus ainda levanta aquele que está caído. O chamado de Jesus ainda levanta aquele que está desanimado. O chamado de Jesus ainda pode mudar histórias aqui nessa noite, se você crê pela fé. O chamado dele já alcançou a tua casa, a tua família, o teu marido, a tua esposa, que antes de você colocar os pés dentro desta casa, o Senhor já deu ordem aos teus anjos ao teu respeito, porque você é adorador, porque você tem fé. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chama somente o pai e a mãe, porque só eles estão sofrendo pela dor do luto. Nem todo mundo que está ali, aleluias, verdadeiramente está chorando. Porque, meus irmãos, aleluias, é na hora que você mais precisa,
que você vê quem está do seu lado. E a sua família. É a sua família. É o seu marido, a sua esposa, seus filhos. É a igreja. Porque aqui também é uma família. A igreja é um corpo, Jesus é o cabeça. Nós somos os membros, cada um ligado no outro. Não dá para um crescer mais do que o outro. É todo mundo junto. Em um só amor. Em uma só comunhão. Em uma só união. E essa é a igreja que Jesus quer salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus trouxe de volta a alegria para aquela casa. A ressurreição chegou naquela casa. Não tão diferente, a Bíblia vai dizer então, que Jesus com seus discípulos caminhando, ele então avista ali a cidade, ele entra na cidade de Naim, e quando ele entra, estava vindo uma viúva com seu único filho, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia vai dizer então que Jesus estava com uma grande multidão e muitos dos seus discípulos, vai cada um por um lado, porque é respeito pelo luto daquela mulher, mas Jesus não, ele para no meio do caminho, interferindo a passagem, e todo mundo olhando para ele, querendo entender o que ele iria fazer. Por que ele estava fazendo isso? Irmãos, aquela viúva, naquela época, viúva era uma mulher que era muito desprezada, era uma mulher que era muito humilhada, que muitas das vezes não tinha um lugar em meio à sociedade, por ser viúva. Jesus ele nos ensina a orar pelos órfãos e pelas viúvas, porque a aflição delas era muita, porque já não tinha mais o seu marido, aquele que estava de frente, o que cuidava da casa, o que era o cabeça. Então essa mulher, o que ela sente é uma dor, é uma aflição, e se isso não bastasse, agora ela perde a sua única esperança, o seu único filho, que posteriormente estaria no lugar do seu pai. Ela perde ele, e ela já não sabe mais o que fazer. E aquela mulher tinha tudo para ficar dentro de casa, trancar a porta, a janela, e não ver mais ninguém. Mas ainda assim ela encontra um pouco de força para enterrar o seu único filho. E é quando ela acha que já não tem mais esperança, é que ela encontra Jesus. É quando ela percebe que para ela acabou. Jesus para na frente dela. E ele não libera nenhuma palavra. Ele só toca no esquife, no caixão. E quando ele toca, aonde está morto, agora tem vida. Quando ele toca, aquele rapaz que estava morto, reviveu, ressuscitou. E Jesus ressuscitou os sonhos de uma mãe, de uma família. Está vendo que Jesus não perde o controle no início, no meio e nem no fim? Quantas das vezes nós colocamos um ponto final onde tem somente uma vírgula? Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da sua família. A sua família é projeto, é herança, é bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista dos seus. Continue orando pelos seus filhos. Continue orando pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua casa, pela sua família. Não desista, meus irmãos, porque Jesus em nenhum momento desistiu de cada um de nós. E na cidade de Naim houve festa, porque o filho daquela viúva ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente caminhar para o final, igreja, louvado seja Deus. Nós vemos que aqui em Betânia não é diferente. O sentimento de Marta, de Maria, dos parentes mais próximos, de quem morava perto, é o mesmo. O sentimento é de dor, o sentimento é de luto, o cenário ali é de lágrima. A Bíblia vai dizer então que faz 4 dias que Lázaro morreu. Existia um costume naquela aldeia, que quando um morto morria, é um costume da aldeia, aquele espírito ficava rodeando e rodeando durante 4 dias. Então Jesus ele não volta nesse tempo. Ele sabe de todas as coisas. Ele não vai no tempo do homem. Ele vai no tempo de Deus. No tempo oportuno, no tempo dele. Às vezes tem algumas coisas na minha vida que não se cumpriram.
mas é porque o tempo de Deus na minha vida não chegou. O tempo de Deus na sua vida não chegou. E não dá para nós querermos, meus irmãos, agora o que é para depois. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem um tempo certo para tudo. O tempo certo de Deus para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele volta no 5º dia, porque a história vai dizer que já faz 4 dias que Lázaro foi enterrado no sepulcro. Aí Jesus, quando Ele chega em Betânia, o cenário que Ele vê ali é de luto. A primeira que vê Jesus, pastor Flávio, é Marta. Aí Marta, irmã de Maria, quando ela vê Jesus, pastor Eliseu, ela vai até Ele, e ela vai não para dialogar, ela vai para confrontar. Senhor, Senhor Jesus, Mestre, se o Senhor tivesse chegado antes, olha como ela aborda Ele. Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão estaria vivo. Ou seja, ela está dizendo que Jesus chegou atrasado. Ela está dizendo que Jesus não chegou na hora. Agora é tarde, Senhor. Ele já morreu. Aí no capítulo 11, versículo 25, Jesus responde para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Vou repetir. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Ele já liberou a palavra, ela só não pegou. Ah, Senhor, eu sei. Na ressurreição dos últimos dias. Ah, Marta. Ah, se ela fosse como Maria, nos tempos de visita de Jesus, tão preocupada com os afazeres da vida, da casa. Mas Maria não. Sempre ela aquela que estava aos pés do Senhor. Antes ela escolheu a melhor parte. Aleluias. Aí Jesus então ele vai perguntar para alguém ali: onde está Maria? Chama ela. Aí Jesus manda chamar Maria. E a Bíblia vai dizer então que quando Jesus chama Maria, Maria, quando ela vê Jesus, ela é diferente de Marta. Maria não confronta ele. Maria se joga aos pés de Jesus. E agora Maria está chorando em prantos, em lágrima, porque Jesus chegou. Louvado seja o nome do Senhor. O sentimento dela é de luto. O sentimento dela é de perda. Aleluias, é de aflição. Mas o chamado de Jesus colocou Maria de pé. O chamado dele ainda coloca de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O levantar de Maria em meio à aflição, o chamado é maior. O levantar de Maria em meio à dor, o chamado é maior. O levantar de alguém aqui nessa noite em um dia de chuva, o chamado é maior. Não tem nada que vai te parar. Não tem nada que faz você abrir mão do chamado. O chamado, pastor Flávio, é maior do que a vontade de desistir. O chamado é maior do que o deserto que estamos passando. O chamado é maior do que esse vale. O chamado ele é maior. Não tem nada que pode impedir você. Louvado quando você é chamado, quem te chama é Deus. E Deus te coloca de pé e te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deuteronômio 32, 39 vai dizer: vede então que eu sou e não outro Deus comigo. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu saro. E não há um que possa escapar das minhas mãos. Isaías 43. Operando eu, quem me impedirá? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando andares pelos rios, as águas não te submergerão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Porque operando eu, operando Deus, na vida de pessoas aqui nessa noite. Essa palavra é para quem tem fé. É para quem tem fé, igreja. É para quem acredita. Hebreus 11, quando vai falar acerca da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu não vejo, mas tenho fé. Eu não vejo agora, mas eu tenho fé. A fé é isso. Embora você não esteja vendo hoje, Jesus já fez lá na frente. Tenha fé. Tenha fé no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé e será salvo tu e a tua casa.
Maria está chorando. Jesus chora junto com ela. E eu aprendo uma coisa aqui, que o levantar de Maria é em meio ao chamado de Jesus. O levantar de Maria é em meio ao chamado de Jesus. O chamado, ele é maior do que a dor que ela está sentindo. O chamado é maior do que a lágrima que ela está derramando. Ela está de luto, mas quando ela vê Jesus chamando, ela se prostra nos seus pés. E ali Jesus não precisou dizer nada. Me leva onde está Lázaro. Ela não questionou a ele. Aleluias. Somente levou Jesus aonde Lázaro estava. Alguém vai dizer, faz 4 dias. Já cheira mal. Não tem mais jeito. É impossível. Mas Jesus é o Deus do impossível. E Ele está aqui nessa noite. E Ele não mudou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João capítulo 1 vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Desde o princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus, Ele é Deus. 1 João 5,7 está escrito que 3 testificam o céu, o Pai, o Filho e a Palavra, e os 3 é um só, e é Ele que está diante de Maria, o Deus verdadeiro, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que levanta, aquele que ainda ressuscita sonhos, ressuscita promessas, milagres. Ele está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite com uma causa impossível, Jesus está aqui. Se você entrou aqui nessa noite precisando de uma cura, Jesus está aqui. Precisando de uma palavra, Ele está aqui. Ele nunca desistiu de você. Ele ainda segura pela tua mão direita. Louvado seja o nome do Senhor. E Maria leva Jesus, e os olhos cercando Jesus, a multidão, querendo saber o que ele iria fazer. Aleluias. Porque Lázaro já morreu, já cheira mal. O que ele vai fazer agora? Porque muitos blasfemavam contra ele. Ele dá graça ao Pai e manda que os homens retirassem a pedra. Tem coisa na nossa vida, igreja, que não dá para Jesus fazer. Tem coisas que é para mim fazer, que é para você fazer. Senão Ele não teria te dado esse fardo. Você aguenta mais, você consegue mais. Muitas das vezes podemos estar fraco, mas ainda dá para orar, ainda dá para jejuar, dá para buscar mais o Senhor. Mesmo com pouca força, permaneceste fiel, e ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Há recompensa para aquele que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda temos força para retirar algumas pedras. Jesus não vai fazer o que é para mim, o que é para você fazer. Até onde você consegue andar é com você. Até onde as suas mãos alcançam, os seus pés chegam é com você. Mas a partir do momento que você olha ao seu redor e é impossível, é onde Ele começa a agir. Quando você vê que é impossível, é onde que Ele começa a trabalhar. Naquilo que é impossível para você, naquilo que já não dá mais para você, naquilo que você olha ao redor da sua vida, em alguma área, e você não vê socorro, ou para onde fugir, ou uma saída, é impossível. É onde Jesus vai trabalhar aqui nessa noite. Tira a pedra. Tira a pedra hoje. Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos manda tirar a pedra nessa noite. A pedra que está impedindo você de viver o milagre. A pedra que está impedindo você de viver um tempo novo. Um tempo de novidade na sua vida, na sua história. O mesmo Jesus que ressuscitou na vida de uma família. Eu estou falando aqui, meus irmãos. Ele ressuscitou sonhos dentro de uma casa. Não é para quem está fora, é para quem está dentro. Para viver o milagre. Para viver o tempo novo. Para viver a ressurreição na sua vida e na sua história.
E Ele mudou a história daquela família. E quando o cenário muda, já não é mais aqui dentro, é lá fora. Ele também dá honra. Ele também ressuscita sonhos. Ele ainda faz milagre. E o impossível, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquela viúva que outrora chorava, hoje está alegre. E em Betânia a mesma coisa. Mas aqui tem que tirar a pedra. Não dá para o pastor tirar a pedra para você. Não dá para o evangelista tirar a pedra para você. O diácono, o obreiro, o missionário não. Aqui é entre você e Deus. É um secreto entre você e Deus. Porque, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio no Deus do impossível, na minha e na sua vida. O Deus que criou os céus e a terra. E apenas com uma palavra, que haja. E ouve. Todas as coisas foram criadas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se faria. Se Deus criou todas essas coisas, será que aquilo que você está vivendo, e que você olha e vê como impossível, Deus não pode mudar esse cenário? Deus, Ele pode. Se você tiver fé, Deus, Ele pode. Porque quando, meus irmãos, nós estamos apenas com o olhar carnal, eu vejo o que meus olhos querem ver. Nós vemos as cadeiras, a bateria, os instrumentos, os irmãos aqui bem vestidos, pelo olhar carnal. Mas o olhar de Deus, Deus não vê como o homem vê. E através da fé, é além. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não fosse isso, os discípulos não ficariam admirados com Jesus. Quando Ele simplesmente conversa com uma figueira, e no mesmo instante ela morre, porque não deu figo. Era uma árvore bonita, mas não tinha fruto. E eles ficaram admirados. E Jesus, estão admirados com isso? Se andarem comigo, eu vou ensinar vocês a não falar com árvores, mas a mover montanhas. Monte, passa de cá para lá e de lá para cá. Isso, meus irmãos, é uma palavra de fé. Para você, a partir de hoje, ter fé sobre a sua vida, a sua família, a sua história. Aquilo que Deus quer para você, tenha fé. O chamado de Jesus te levanta. O chamado de Jesus, Ele é maior. Ele é maior do que aquilo que te cerca, tentando te parar, te tirar da presença dEle. O chamado é maior. O chamado, Ele é maior. É tempo de retirar pedras que estão nos impedindo de viver o chamado, de viver milagre, de viver bênção, de viver a palavra. Louvado, tantas coisas no mundo como pedras, impedindo que nós possamos ver a luz que está à nossa frente e começar a voltar a ter fé, que Deus vai fazer um tempo novo na minha e na sua história. Aqueles homens retiraram a pedra, louvado seja Deus. E quando eles retiraram a pedra, Jesus em alta voz exclamou e chamou: Lázaro, Lázaro, sai para fora. Lázaro não estava morto, mas o chamado de Jesus é maior. Lázaro não tinha morrido, mas o chamado de Jesus é maior. Já não fazia 4 dias, Elisa, mas o chamado de Jesus é maior. Já cheirava mal, pastores, mas o chamado é maior. O chamado é maior. O chamado é maior. Venha o que vier contra você, o chamado é maior. Se coloca de pé, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O chamado de Jesus, ele é maior. O chamado, ele é maior. Segura na mão de alguém nessa noite. O chamado, ele é maior. Não deixa ninguém sozinho. Pega na mão de alguém. O chamado, ele é maior.
Louvado seja o nome do Senhor. O chamado de Jesus levantou Maria. O levantar de Maria em meio à dor, porque o chamado é maior. Em meio à aflição, o chamado é maior. Em meio ao luto, o chamado, ele é maior. Não tem deserto que vai te parar a partir de hoje. Não tem vale que vai te parar a partir de hoje. Não tem gigante que vai te parar a partir de hoje. Porque o chamado de Jesus, ele é maior. E os sinais seguirão aos que crerem no nome dele. No nome dele curarão enfermos. No nome dele expulsarão demônios. No nome dele, nada que vier contra você te causará dano algum, porque o chamado é maior. O chamado é quem te chamou foi Deus. Quem te colocou de pé foi Deus. Não para de louvar, não para de adorar, não para de pregar a palavra, porque o chamado é maior. Vai com pouca força mesmo, só não para. Aleluias, vai, mas vai com fé, porque ele vai fazer. Lázaro, quando ouve o chamado, ele se colocou de pé. Eu não sei se ele saiu pulando ou andando, porque ele estava em volta de um lenço amarrado, mas ele saiu, porque o chamado de Jesus é maior. E Lázaro, que se encontrava em meio à escuridão, aleluias, agora pode voltar a ver a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E em Betânia hoje é festa, porque o chamado de Jesus é maior. Eu tenho uma notícia para te dar. Lázaro só morreu para a aldeia. Lázaro só morreu para Marta e Maria. Mas Jesus em nenhum momento na história vai ver Lázaro como morto. Mas em todo o tempo ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. Lázaro nunca morreu para Jesus. O seu sonho ainda vive. A sua promessa ainda vive. O teu milagre ainda vive. A tua casa ainda vive. O teu casamento ainda vive. O teu chamado ainda vive. Deus te chamou para pregar, então prega. Deus te chamou para cantar, então canta. Só não para, só não abre mão do chamado. O chamado é maior. O chamado de Jesus, ele é maior para a tua casa. O chamado de Jesus, ele é maior para a tua família. O chamado de Jesus, através da sua vida, ele vai alcançar almas. Por isso, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O chamado é para mim. O chamado é para você. Não pare, não desista. Louvado Deus, não perdeu o controle. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Jesus, ele está aqui nessa noite. Não tem pedra que pode te impedir. Não tem pedra, é através da fé. E se você tiver fé, aquilo que estava morto na sua vida, na tua história, na tua família, vai viver hoje. Vai ressuscitar hoje. Porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, vai viver. A tua promessa vai viver. O teu milagre vai viver. A tua bênção vai viver. Aquela faculdade, volta a sonhar. Creia, Deus tem promessa para a tua vida. Louvado, só não perca a esperança, tenha fé, porque ele está aqui nessa noite. Ele ainda ressuscita mortos, ele ainda ressuscita sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra quando foram procurar ele naquele sepulcro? Aleluias, o anjo vai dizer ali: porque procurai entre os mortos aquele que vive. Aleluias, ele reviveu. Louvado, no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluias, e ele está aqui nessa noite. Ele vive na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nessa noite. Volta a sonhar. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para a tua história, para a tua família. Louvado seja o chamado dele, é maior. Que nessa noite você venha sair daqui com essa palavra. O chamado de Jesus é maior. Aleluias. Com a permissão do pastor, para encerrar, eu quero chamar aqui os amados irmãos para louvar mais uma vez, amém? Pastor Flávio com a sua família, e continua segurando na mão de alguém nessa noite, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor.
Amantíssimo Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, toma cada um que está aqui nessa noite pela mão direita, Pai. Senhor, bom é estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Eu creio, meu Deus, aqui nessa noite na Tua palavra, ó Deus, que é fiel e verdadeira, ó Deus, para cumprir em nossas vidas, meu Pai. E nessa noite, meu Deus, eu profetizo sobre esta casa, meu Pai, ó Deus, que a glória será maior, a glória da segunda casa será maior, já é maior, os sinais estão aqui, olha aí, louvado seja o nome do Senhor, Ele está aqui o chamado é maior, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda ressuscita sonhos, aqui nessa noite Ele te visita na tua casa, aonde você estiver, e te levanta, e te coloca de pé. Ele é fiel, e Ele está aqui nessa noite, igreja. Continua adorando e louvando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala para alguém que está do teu lado, o chamado é maior, não pare. Fale para ele, fale para ela, o chamado é maior, pastor Flávio, não pare. O chamado é maior, irmã Beth, não pare. O chamado é maior, Elisa, não pare. Eliseu, pastor Eliseu, o chamado é maior, não para a obra, não para. Louvado seja o nome do Senhor. A glória da segunda casa será maior, para a glória de Deus. Sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. E a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Coloque seus pensamentos naquele que é digno de todo louvor, toda honra. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me transadona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Levante suas mãos para o céu. Adora o Senhor nessa noite. Ele está aqui para ser adorado. Ele está aqui para ser ouvido. Ele está aqui para clamar, para escutar o seu clamor.
clame ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da nossa vida. É o Deus que está aqui para ser clamado, louvado. Aleluia. Agora o Senhor com suas mãos. Agora o Senhor com o teu ser, com as suas mãos levantadas para o céu. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos com o nosso ser. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adora o Senhor com o teu ser. Aleluia. Aleluia. Adora o Senhor. Coloque seus pensamentos, aquele que é digno de todo louvor, toda honra. Coloque aquilo que você tem, a sua família, o teu ser. Glorificado seja sempre o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Vem, minha filha, vem louvar o Senhor também. Vamos continuar nesse clima gostoso, enquanto a nossa irmã está adorando a Deus. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou cantar um hino e os irmãos, se souberem, podem me ajudar. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé, Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida. Tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida.
Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Agradeço a oportunidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Passa lá em casa, Jesus. Passa lá em casa agora. Enquanto você está aqui, o Senhor está passeando lá, o Senhor está resolvendo lá, o Senhor está curando lá, o Senhor está fazendo a obra que tem que ser feita lá. Mas fica tranquilo, porque você diz, passa lá em casa, Jesus. Quando você chegar lá, Ele já está lá, Ele já passou, Ele já está lá, porque o milagre está na mão dEle. Glória a Deus. Louvamos a Deus por esse glorioso e maravilhoso culto que Ele nos concedeu nessa noite, adorando a Ele. Quero aqui agradecer a Deus, né, por essa palavra tão maravilhosa. Também, Senhor, queremos agradecer aqui ao pastor Flávio, sua esposa, sua filha, ao evangelista Lucas, a família ali do pastor que esteve conosco, toda a igreja, irmão José Carlos aí, esteja conosco novamente, e ao nosso querido irmão Daniel Quirino. Enfim, queremos agradecer ao nosso Deus que esteve presente conosco aqui nesta noite. Foi gostoso esse culto, foi bom. Com certeza Deus continuará nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Amanhã, a partir das 18 horas, estamos aqui adorando a Ele novamente. Só vamos dar uma vírgulazinha aqui, mas daqui a pouco nós estamos aqui novamente adorando a Ele em nome de Jesus. E todos estão aí convidados, porque Deus há de fazer milagres amanhã em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E finalizando com chave de ouro, o nosso cantor José Carlos estará louvando a Deus nesta noite. E depois o pastor estará fazendo a oração. E finalizando com a bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. Deus é bom, Deus é eterno, Deus é que cura. Quando nós achamos que tudo está acabado, aí o Senhor chega e diz, só retira a pedra e deixa o resto comigo. Talvez você está achando difícil a situação e o Senhor só está te dizendo assim, só retira a pedra, o resto eu faço, o milagre é comigo. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu não vou falar muito não, mas eu estou alegre de estar aqui de novo, porque eu já estive aqui já umas vezes com o pastor Cornélio. Eu vou louvar a Deus com um hino antigo. Eu acho que os irmãos não conhecem esse hino não, mas escuta esse hino. Na estrada da vida a seguir, encontramos tantas almas a penar. Sem Deus, sem esperanças de encontrar um mediador, perecem nos desenganos de sabor, porque desconhecem o Salvador. Apresentai este Jesus,
ajudará, te recompensará, e um galardão na eternidade receberá. Tua vida tens a paz que Jesus no Calvário te otorgou. Porque tu não te lembras de um tão pobre pecador que sem esperanças vive sempre a vagar, porque desconhecem o Salvador. Cristo em breve vem buscar os seus, trabalhar enquanto é dia, e Deus te ajudará, te recompensará, e um galardão na eternidade receberá. Receberá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cantou bonito, hein, Zé Carlos? Glória a Deus. Queridos irmãos, queremos... O presbítero Eliseu já fez agradecimento, mas queremos agradecer os irmãos que cooperou conosco nesta noite, que Deus os abençoa. E quando vocês quiserem voltar novamente, as portas estão abertas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui para um grande culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Também não poderia deixar de mencionar nesta noite irmão Daniel Quirino, radialista da PL-FM. Continua lá? Continua, né? Está aí eu não sei, não tinha assim um convívio com ele, mas devido ao problema desta mesa, eu passei a ter com ele um convívio e estimá-lo como meu, como nosso irmão em Cristo Jesus. E muito me alegro que ele é vizinho da igreja aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se eu tivesse fé, orar para Jesus nos dar o irmão Daniel para nós aqui. Mas a minha fé é pequena, viu, Daniel? Mas ela é suficiente para remover montanhas. Aleluia. Glória a Deus também. O meu filho, a minha nora, a minha neta. Que Deus continue abençoando no nome de Jesus. E eu estava observando aqui que o pastor Eliseu assim falou com o Zé Herculano, se orar, eles voltam para cá. Aleluia. Aí eu lembrei da palavra do pastor Eliseu, falando com o pastor Herculano, se orar, eles voltam para cá, Herculano. Aleluia. Mas que Deus os abençoe em nome de Jesus, a Rejane, o Zé Carlos. E, Daniel, esse som, ele estava parado há mais de 4 anos. E a mesa que tinha era uma mesa dessa aqui. E
e eu dei ela para a congregação lá da Lua 2. Eu fiquei sem mesa e eu estou sem mesa. Mas eu acredito que por esses dias eu comprarei uma mesa, porque é necessidade, esta mesa é emprestada. E nós falamos que devolveria segunda-feira, né, Eliseu? Hã? Ele não falou para entregar rápido. Não. Então, enquanto não arruma aquela ali, nós vamos usando ela. Em nome de Jesus. Aleluia. Hã? Ele não está usando ela, às vezes ele até vende ela. Sim. Mas que Deus continue abençoando. Irmão Daniel Quirina, sua família, que eu não conheço, mas Jesus conhece. Que Deus continue abençoando. E sempre que eu precisar, eu vou estar te importunando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então quero convidar você para vir cá fazer essa oração. E o pastor vai impetrar a bênção apostólica em nome de Jesus. Vem cá, Daniel. Aleluia. Amém, né, irmãos? Estou muito feliz, irmão, muito feliz mesmo. E vou falar, estou desde ontem acordado até agora. Ontem eu fui trabalhar às 9 horas da noite, larguei serviço hoje, 9 horas da manhã, fui ajudar um sobrinho meu, fiquei lá até umas 4h30, falei assim, eu vou para o culto na praça. Eu vou para o culto na praça. Aí Deus vai me dar força. Irmãos, foi uma bênção. Que culto maravilhoso. Deus abençoe, viu, Beth? A gente fala, Beth, Deus abençoe sua vida, sua família. Falei com o esposo dela, ó, eu ouço vocês cantar o dia inteiro. Deus abençoe, irmão. Meu Deus e meu Pai. Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, mais uma vez, ó Deus. Deus, Você colocou, Deus, nas nossas vidas, ó Deus, algo diferente nessa noite. Nós possamos sentir, ó Deus, cada dia, cada momento. Pai, abençoando, Deus, esse culto nessa noite, ó Pai. Ó Deus, esse culto foi programado, Deus, para nós estarmos aqui hoje, ó Deus, levando, Deus, a palavra, ó Deus, levando, ó Deus, a alegria, os louvores que foi cantado, foi através da mensagem, ó Pai. Abençoando, Deus, cada família, Deus, vai levando, ó Deus, cada vida em paz, ó Deus, abençoando a minha família, abençoando meus netos, ó Deus, os meus filhos, abençoando a minha esposa, ó Pai. Ó Deus, fica conosco, Deus, cada dia. Deus, te louva a vida pelo pastor, ó Pai, dessa igreja, ó Deus. Ó Deus, abençoando a família dele, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo e eu te agradeço todos os dias da minha vida. Amém, ó Deus. Amada igreja, é com muita alegria que estamos aqui, que a minha família veio, né? E quando a igreja precisar, nós estamos à disposição da igreja. E foi muito bom conhecer vários irmãos aqui, né? Que a gente fica muito feliz, né? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, não, porque eu sou de uma denominação, eu sou de uma igreja, eu sou da outra, e é tão gostoso, a gente se sente em casa. A verdade é essa, né? Então, que Deus venha abençoar a vida de cada um, né? Que estamos sempre à disposição, que possamos estar sempre à disposição, não só nós, mas não só na nossa igreja, mas assim para ajudar outras igrejas também, né? Então, esse é o nosso intuito, de uma só, estar em comunhão uns com os outros, né? Que a palavra de Deus fala, bom e agradável que os irmãos vivam em união, né? Vamos voltar para os nossos lares, abençoados, né? Guardados pelo nosso Deus Todo-Poderoso, né? Levante suas mãos para o céu, porque é de lá que vem a graça do Senhor, que vem as bênçãos do Senhor. Senhor, agradecemos, Senhor, por esse período maravilhoso, Pai. Esse período que tivemos aqui e que o Senhor nos leve para casa. Que em outras situações vão ser melhor do que essa, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que o Senhor venha abençoar o lar de cada um. Que agora vamos, Senhor, receber a sua bênção maravilhosa. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.